Olá, a nossa ministração de hoje tem o tema Diga não ao vitimismo. Bom, uma das principais características da nossa atual sociedade é exatamente o vitimismo. Pessoas que muitas vezes já estão acostumadas a culparem situações, amigos, colegas, inimigos, fatores hereditários, entre outros fatores pelos seus fracassos, né, que acontecem em suas respectivas vidas, ao invés de se posicionarem diante da palavra do Senhor, buscando uma mudança, buscando um escape e buscando um socorro. É muito fácil quando nós não pensamos ou repensamos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas prioridades e tudo que dá errado em nossas vidas, tudo que é tido como um fracasso, nós buscamos uma explicação, buscamos uma desculpa, buscamos uma justificativa, mas ao mesmo tempo nunca mudamos a semente que temos plantado, e sendo assim, vivemos um ciclo vicioso de colheitas negativas. Isso em diferentes áreas de nossas vidas. Tem áreas que pessoas conseguem ser bem-sucedidas, mas em contrapartida existem outras áreas que a mesma história, a mesma situação se repete, e isso se deve principalmente à colheita e a esses olhos não estarem preparados para um posicionamento verdadeiro com Deus. Uma pessoa que tem em seu coração a humildade no coração e que muitas vezes não é levada pelo orgulho, não é levada pela soberba, não é levada pelas desculpas, certamente ela encontrará socorro no Senhor. Mas se eu sempre procuro justificar e me vitimizar diante das situações, eu nunca vou ter uma resposta do Senhor naquela área. Eu nunca vou ter uma resposta do Senhor naquele pedido que eu tenho feito, porque eu não tenho sido leal, não tenho sido verdadeiro. E tudo o que nós fazemos, podemos sim ter influências. As companhias que nós temos podem sim definir algumas situações e ajudar ou prejudicar as nossas vidas, mas todas as nossas ações são baseadas no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. E nós podemos ver que desde o princípio da vida, no Jardim do Éden, nós temos um relato de uma falta de personalidade, de identidade, de assumir o erro, assumir uma culpa e acontecer uma passagem de culpa entre as pessoas. Desde o início, buscando se vitimizar ao invés de lidar com as consequências, aprender com essas consequências e mudar as atitudes para que aquilo não ocorra mais. Então, em Gênesis, no seu capítulo 3, versos 9 ao 13, podemos ver o seguinte: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E Adão respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? E disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? E respondeu Eva: A serpente me enganou e eu comi. Então nós vemos uma situação ali desde o princípio que Adão tentava culpar Eva, Eva tentava culpar a serpente e ninguém assumia a culpa daquela situação. E isso nos trouxe consequências até o dia de hoje. Como em muitas situações das nossas vidas, nós não assumimos a culpa pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e estamos sempre querendo culpar alguém. Então, se eu sou infeliz na minha área familiar, a culpa vai ser dos meus pais, a culpa vai ser de uma perseguição hereditária, muitas vezes, e eu não assumo uma culpa. Muitas vezes, filhos que têm a oportunidade de conhecer a palavra, de fazer a diferença, de até ajudar os pais, os avós, a própria família a conhecer a verdade, a palavra do Senhor, mas ao invés disso, as pessoas se vitimizam dizendo que não receberam uma boa educação e querem justificar as atitudes, as escolhas precipitadas, a forma de viver. Muitas famílias que já vivem num padrão mundano e um padrão de escolhas precipitadas, de atitudes carnais,
de interesses em prazeres mundanos e que é necessário muitas vezes que alguém se levante de alguma geração disposto a fazer a diferença, a escolher diferente, a plantar diferente, para que aquela família encontre a solução dentro da palavra do Senhor. Porque se em tudo que nós fizermos nós procurarmos por desculpas, por justificativas e por alguém para colocar a culpa, certamente nós teremos. Quando na verdade o Senhor espera que cada um de nós reconheça as nossas falhas, reconheça os nossos próprios erros e se volte a Ele em perdão, em arrependimento, em sinceridade no coração, porque assim e a partir disso o Senhor pode nos perdoar e nos ensinar a mudar as nossas atitudes, a mudar a nossa vida e através da nossa vida outras vidas serem transformadas e alcançarem a face do Senhor. É exatamente o que o Senhor diz e espera de nós através de Provérbios, no seu capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o Senhor espera essa atitude da nossa parte, de confessar, de falar, de assumir a culpa e de, a partir disso, buscar uma mudança de vida, ou seja, mudar a semente. Então, eu reconheço que eu falhei com Deus. Eu reconheço que muitas vezes eu estou num pecado que pode tirar a minha salvação, que muitas vezes eu menti, que muitas vezes eu omiti uma situação, que muitas vezes eu não fui verdadeiro, que muitas vezes eu procurei mais os interesses desse mundo, os prazeres desse mundo, do que as coisas do alto. E a palavra nos mostra que se nós tivermos em nossos lábios essa atitude de confessar ao Senhor essa falha, essa transgressão, esse erro, esse pecado, e na sequência deixar esse tipo de atitude de escolha, nós alcançaremos a misericórdia de Deus. E deixando esse tipo de atitude, nós plantaremos uma semente diferente. E certamente a próxima colheita nessa área também vai ser diferente. Então, muitas vezes na nossa vida profissional, nós encontramos situações que nós lamentamos, nós muitas vezes nos estressamos, nos iramos, às vezes até utilizamos palavras torpes, deixamos de ser um bom exemplo, ficamos desgastados com a situação que nós estamos vivendo, quando na verdade aquilo foi uma escolha nossa. E nós precisamos arcar com as nossas escolhas. Então, se eu estou em um lugar, mas quero uma porta melhor, eu preciso conversar com Deus, eu preciso me profissionalizar de uma maneira melhor, eu preciso estar me preparando, me atualizando, porque a partir do meu esforço, Deus vai poder agir. Mas se eu sou uma pessoa que o tempo inteiro reclama, murmura, fala bem de outros lugares, mas onde eu estou não há prosperidade. Não há prosperidade exatamente devido às atitudes das pessoas envolvidas. Eu não me posiciono. Eu sou alguém omisso. Eu sofro muitas vezes em silêncio. Eu tenho a oportunidade de fazer a diferença e eu não faço. Certamente você vai ficar infeliz naquele trabalho e não encontrará a misericórdia de Deus porque você não está buscando uma atitude diferenciada. Se eu procuro muitas vezes estar ao lado de pessoas que zombam da palavra do Senhor, que têm atitudes contraditórias, e eu tô ali fazendo parte de tudo aquilo, o Senhor não pode ter misericórdia da minha vida, porque eu estou me acomodando com uma situação e não estou mostrando a vontade de alcançar algo diferente, quando o Senhor espera de cada um de nós o desejo do alcance das promessas e dos propósitos que Ele tem a cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que queremos alguma situação dessa terra e saciamos, porque a nossa carne, quanto mais nós temos, mais nós vamos querer. E a partir disso nos enganamos, porque se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem, nada poderá acontecer. Então, muitas vezes a nossa família está na casa do Senhor, tá tudo bem nessa área. Eu tô bem na área sentimental, eu tenho bons amigos. Mas se eu tô com problema na área profissional, eu foco naquilo de uma maneira que eu vivo entristecido, que eu vivo amargurado
e eu esqueço de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida. E a partir disso, eu dou brecha para o inimigo atingir outras áreas. Quando nós não somos gratos pelo que nós temos, principalmente pelo que nós temos no pouco, o Senhor nunca pode nos honrar com muito, porque Ele espera de nós essa fidelidade o tempo inteiro. Então, nós vamos ver aqui uma situação em 1 Samuel, no capítulo 1, de Ana, que era uma mulher muito infeliz que sofria ali afrontas, perseguições, mas que não buscava a Deus, que quando ela buscou a Deus, ela entendeu que o relacionamento com Deus era o que mais importava. Ela se lamentava muito por não ter um filho, mas no final das contas ela percebeu que os lamentos, aquela vida sofrida, angustiada, chorosa muitas vezes, é porque ela estava vazia e ela estava buscando se preencher de situações que não podiam preencher aquele vazio, porque existem situações que só Deus pode preencher. Principalmente quando são situações voltadas ao nosso espírito, à nossa alma. E quando nós não nos preenchemos dessas situações, nós damos brecha para o inimigo, para o diabo utilizar de situações de espíritos malignos, demoníacos, muitas vezes, para entrar na nossa vida e fazer uma festa, mas uma festa negativa, em que a pessoa vai viver angustiada, amargurada, cega espiritualmente, não vai frutificar por muitos anos. Então, em 1 Samuel 1, vemos o seguinte. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, que era permitido na época. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então nós vemos aqui uma situação que é muito importante. Tem coisas que o próprio Senhor faz nas nossas vidas. Então, muitas vezes, quando nós não temos a atitude de buscá-lo, consequentemente, algumas situações das nossas vidas não vão andar. E nós precisamos perceber o quanto necessitamos de Deus de maneira integral. Eu não posso ter um ouvido seletivo, eu não posso ter uma vida seletiva. Eu não posso achar que a Bíblia tem erros, eu não posso escolher o que eu quero seguir da Bíblia. Eu preciso do Senhor em todas as áreas, em todos os aspectos da minha vida para direcionar toda a minha vida. Então existem males que vêm pelo inimigo, mas existem situações que também vêm pelo próprio Senhor, que permite que essas situações, essas circunstâncias ocorram para que possamos despertar espiritualmente. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Então nós vemos ali uma situação que a própria rival, Penina, ela tinha um propósito, era algo intencional. Então existem pessoas nas nossas vidas também que muitas vezes a gente vai achar, nossa, não pode ser que essa pessoa tenha dito isso para me prejudicar. Não pode ser que essa pessoa tá tentando me difamar, falar mentiras sobre mim. Não pode ser que eu acho que essa pessoa tem um vínculo comigo, mas no final não tem. Será que eu estou sendo enganado ou não estou? Realmente existem pessoas usadas pelo mal e que permitiram que isso ocorra com más intenções, para nos tirar muitas vezes do espírito, para nos tirar muitas vezes a felicidade e para nos tirar muitas vezes até a própria salvação das nossas almas, dependendo do nível de importância que nós damos para essas situações. Então, certamente, se você está no caminho do Senhor, você vai passar por perseguições, por injustiças. Vão querer muitas vezes te difamar, falar de você, inventar situações sobre você, mas se você estiver firme, de acordo com o propósito do Senhor, certamente o próprio Senhor te defende. Certamente o próprio Senhor vai batalhar e pelear por você em suas guerras.
Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então nós vemos aqui um comportamento que Ana permitiu por anos. Ela vivia nessa amargura, nessa angústia, nessa infelicidade por anos, mas tudo isso aconteceu porque ela permitia. Então tem situações que necessitam de um posicionamento da nossa parte, de uma resposta de ignorar, porque se todas as vezes que Penina provocava a Ana, ela chorava e não comia, Penina com certeza, sendo usada pelo mal, tinha satisfação em ver aquilo acontecendo, em demonstrar uma felicidade que poderia muitas vezes nem ser tão real assim, mas em ver a outra chateada, muitas vezes até com inveja da situação, porque não estava buscando a Deus, muitas vezes amargurada. Então Penina estava numa situação muito confortável, mas isso somente porque Ana permitiu. E muitas vezes nós temos permitido em nossas vidas situações que nós não deveríamos permitir. Pessoas que estão falando de nós que nós não deveríamos ter dado uma certa liberdade. Situações que muitas vezes nós passamos pelas consequências das nossas escolhas, por nós termos dado uma abertura, por não nos posicionarmos de maneira firme, de maneira convicta, de maneira fiel. E se nós buscarmos em Deus, certamente o Senhor vai nos abençoar, vai nos ajudar, porque Ele promete nas palavras que estão na Bíblia, que nós passaríamos por aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo. E precisamos de bom ânimo, porque se Ele vencer o mundo, nós também podemos vencer. E nós precisamos buscar por essa força no Senhor para não passar exatamente essa situação que Ana passou, ano após ano vivendo a mesma situação, na mesma amargura, na mesma lamentação. Eucana, seu marido, então lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, por mais que Eucana fizesse de tudo por Ana, desse lá a porção dupla para Ana, porque a amava muito, mesmo assim, Ana não estava satisfeita. E entra no exemplo que foi dado. Tem muitas coisas boas acontecendo nas nossas vidas, mas muitas vezes o diabo planta uma semente na nossa mente de que uma situação, um sonho, uma área da nossa vida que hoje ainda não está andando deve ser prioridade e nós vivemos numa amargura, numa ansiedade, numa impaciência devido a isso, que nós esquecemos de todas as outras coisas que o Senhor está fazendo por nós, que o Senhor está colocando nas nossas vidas ali através de pessoas que estão muitas vezes nos abençoando. E aí nós vamos chegar ainda na parte que Ana percebe essas situações. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela fez uma atitude que ela já fazia sempre, que era chorar. Só que dessa vez, ela também resolveu ter uma atitude diferente, orar a Deus. Ela teve disposição de orar a Deus, de buscar a Deus, e certamente a partir dessa atitude pôde ocorrer uma mudança na vida dela, como o Senhor muitas vezes espera de nós. Às vezes nós nos entristecemos, em algumas situações vamos sim ficar tristes, mas não podemos permanecer tristes. Em algumas situações nós vamos sim chorar, mas o que não pode acontecer é permanecer chorando, mas buscando ao Senhor. E assim como ela encontrou resposta, nós vamos encontrar respostas. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz.
Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, Ana vivia aquela situação por tantos anos que ela já estava passando uma imagem negativa. Então, quando ela tomou aquela atitude de orar, o próprio Eli não esperava aquilo dela e opinou achando que ela estava embriagada, mas não. Ela teve uma atitude diferente. E quando ele percebeu isso, abençoou a vida dela. Viu a sinceridade no coração. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Então, só de ter a atitude de orar, os traços físicos dela já foram outros. A aparência já mudou, já não estava mais abatida. E muitas vezes nós desabafamos com alguém, nós reclamamos, nós murmuramos. Nós procuramos soluções de acordo com o nosso jeito e tardamos em orar, em buscar ao Senhor. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós, que a oração seja a nossa primeira atitude, nossa primeira resposta a Ele. Voltando aqui para a palavra. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então Ana estava triste, estava infeliz por anos, querendo uma bênção, querendo ser mãe. E ela percebeu que antes de qualquer coisa nessa terra, o nosso relacionamento com Deus deve vir antes de qualquer coisa. Então, ela foi feliz ao ter aquele filho, mas ela percebeu que poderia até dedicá-lo ao Senhor, porque no fundo o relacionamento, a busca pelo Senhor estava acontecendo de uma maneira tão adequada que ela era feliz só de buscar a Deus. Muitas vezes nós precisamos ter essa atitude de parar de pedir, pedir, pedir tanto e observar os mínimos detalhes, os pequenos começos, os pequenos gestos e os cuidados que o Senhor tem com cada um de nós. E ser feliz nas coisas mais simples da vida. Então, Ana se vitimizou por anos, sofreu por anos, demorou anos ao perceber que ela não tinha que se vitimizar, mas que ela precisava buscar a Deus, falar com Deus, clamar a Deus, ter uma atitude positiva em relação a Deus. E quando ela teve essa atitude positiva, ela percebeu que não eram bênçãos terrenas, que na verdade ela precisava, mas sim de um verdadeiro compromisso com o Senhor. Só que quanto tempo foi perdido por Ana para que ela aprendesse aquilo? Será que ela não poderia ter desfrutado da glória do Senhor por muito mais tempo se ela tivesse tomado aquela atitude, aquela decisão de orar, de clamar pelo nome do Senhor antes? Assim como nós vamos ver aqui um outro exemplo do paralítico do tanque de Betesda, em João, capítulo 5, versos 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém
para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho que ninguém, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Deus espera de nós uma atitude positiva, porque de justificativas nós vamos ter muitas, como nós vimos até o momento. Então aquele homem estava 38 anos naquela situação. E nós vemos que, assim como ele, existem pessoas que se acomodam com a miséria, muitas vezes, em suas vidas, que adquirem uma doença e se tornam dependentes daquilo até o final de suas vidas, que não acreditam na cura. Pessoas que começam a usar um medicamento e se tornam dependentes por toda a sua vida. Pessoas que são infelizes na vida profissional e que nunca tomam uma posição de fazer um curso diferente, uma faculdade, de buscar uma especialização. Pessoas que sofreram uma decepção na área sentimental e acham que o Senhor nunca vai trazer um relacionamento, uma amizade abençoada, e não é bem assim. Quando nós entregamos as situações ao Senhor e nós buscamos agir conforme a palavra, nós colocamos força nas nossas atitudes, o próprio Senhor pode agir em nossas vidas. É uma outra situação, aquele homem alcançou a bênção, mas devido ao vitimismo, ele perdeu 38 anos de sua vida ali praticamente. É muito tempo se nós formos observar. Então, quanto tempo muitas vezes que nós estamos perdendo de nossas vidas nessa terra por não buscarmos a Deus verdadeiramente, por buscarmos justificativas, desculpas, o próprio vitimismo em relação a tudo que acontece, a nossa vida deixa de andar. Quantas vezes nós estamos alcançando migalhas do Senhor e não vivendo bênçãos, milagres? Quantas vezes nós estamos deixando de ser usados por Deus porque nós não temos atitudes de coragem? E o Senhor nos encoraja pela palavra. Então, no livro de Deuteronômio, existe uma passagem muito interessante, várias passagens que falam que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se nós obedecermos o caminho do Senhor, certamente encontraremos a bênção, as realizações, mas se nós nos voltarmos contra a palavra em nossas atitudes, certamente teremos ali a maldição, teremos ali a consequência das nossas atitudes. Então, é muito nítido que Deus espera uma atitude positiva em nossas vidas, já que nós somos os principais responsáveis por nossas escolhas, nossas atitudes e nossas prioridades. Aquele que se vitimiza e busca justificar sempre os seus fracassos e o que ocorre em sua vida não encontrará misericórdia e nem mudança de vida. Então, essa é uma decisão que nós precisamos tomar e tomar continuamente. Existirão influências em nossa vida, por isso é importante andar, ouvir, estar próximo de pessoas que agregam na sua vida, de pessoas positivas, de pessoas que buscam a Deus, de pessoas que te fazem ser um cristão melhor, que anda em uma constante evolução, que traz muitas vezes um amadurecimento, porque muitas vezes nós queremos ouvir a nossa fala vitimista na boca de outras pessoas e nós nos apegamos a influências que não produzem frutos. E o Senhor espera que cada um de nós produza frutos, frutos de arrependimento, mas principalmente frutos de mudança de vida. E nós só vamos alcançar frutos no Senhor se nós dissermos não ao vitimismo. E se nós confessarmos as nossas falhas
encontrarmos misericórdia do Senhor e deixarmos de lado esse tipo de atitude, porque assim a nossa vida vai mudar, porque assim nós mudamos a semente e assim o Senhor pode nos honrar. Que Deus abençoe a sua vida.